Bom dia, meus amados. Graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 7, 8 e 9 do livro de 2 Reis. E eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos aprender, seremos edificados e aprenderemos da palavra do Senhor de maneira que ela possa continuar sendo a sustentação de nossas vidas. Amém? Antes de nós falarmos sobre os capítulos, eu gostaria de poder orar com você. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo final de semana que tivemos, obrigado porque o Senhor tem demonstrado amor e compaixão para conosco. Te louvamos porque temos consciência de que sua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. E essa é a verdadeira causa para não sermos consumidos, porque o Senhor nos amou, o Senhor é rico em misericórdia. Muito obrigado, Senhor, que hoje nós sejamos invadidos pela consciência da Tua graça. Que hoje nós sejamos, Senhor Jesus, invadidos pela consciência e a percepção de que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos ama e decidiu nos fazer Teus filhos e nos trata assim como filhos, Senhor. Muito obrigado, que nós possamos desfrutar de Sua paternidade, que nós possamos desfrutar do Seu amor nesse dia, tendo a certeza de que nós não precisamos fazer mais nada para conseguir a Tua aprovação e o Teu amor, porque o Senhor já conquistou, Seu Filho conquistou para nós tudo isso na cruz do Calvário. E nós temos essa certeza, temos essa fé e nela vivemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como eu havia dito ontem, embora hoje os capítulos de exposição hoje sejam o 7, o 8 e o 9, teve uma história que começou ontem no verso 24 do 6, que ele adentrou o capítulo 7. Então eu preciso dar uma pequena retornada ao verso 24 do capítulo 6 para nós começarmos as histórias que vão se desenrolar a partir do capítulo 7. E uma das histórias é a fome que houve em Samaria. O Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado a cidade de Samaria e houve uma grande fome. E a história aqui é uma história muito, muito interessante, porque o rei ele culpa a Deus pelo que está acontecendo. E como é que ele chega a essa ira toda? Ele está andando pela cidade e uma mulher pede ajuda para ele. Ele primeiro diz que não tem o que fazer por ela, mas ele decide saber qual é a situação dela. E quando ela conta a situação, o rei fica completamente abismado, escandalizado. Porque qual é a história? Ela diz que ela havia combinado com uma outra mulher de elas comerem os dois filhos. Um dia comeria o filho de uma mulher, da sua amiga, e no outro dia comeria o filho dela, da mulher que estava contando, e no dia seguinte o filho da amiga. E ela diz que no dia anterior eles haviam cozinhado seu filho para comer, as duas comerem. E quando chegou no outro dia, que era a vez da mulher dar o seu filho, a mulher se recusou a matar o filho. Quando o rei ouve aquilo, tendo que arbitrar diante de uma situação dessa, o rei fica completamente escandalizado e ele manda matar o profeta Eliseu. Quando o servo do rei, o ajudante do rei, do oficial, chega à casa de Eliseu, Eliseu já sabia que ele estava vindo para fazer mal contra ele, manda fechar as portas e ele manda entregar uma palavra, dizendo que no dia seguinte aquela situação seria resolvida e que eles teriam o suficiente para comer. Eu não vou entrar nos detalhes das palavras, de quanto custavam as coisas no tempo da fome e nem quanto custavam as coisas no tempo do milagre, porque você pode ler isso no detalhe. Minha intenção aqui é tentarmos cobrir todos os 3 capítulos. Então, as coisas estavam muito caras e Eliseu disse, sendo usado pelo Senhor, que no dia seguinte as coisas estariam extremamente baratas e teria comida para todo mundo. O servo, o oficial do rei, humanamente olhando, realmente era impossível. Eles estavam cercados, não tinha como a situação mudar de forma tão drástica de um dia para o outro. E ele duvidou. Eliseu disse, porque você duvidou, você vai ver tudo isso acontecer, mas você não vai participar, você vai morrer. E aí começa a contar a história de 4 leprosos que estavam fora da cidade. Os leprosos não podiam ficar dentro da cidade. Então imagina, a cidade cercada, quem estava dentro da cidade não tinha o que comer, os leprosos estavam morrendo de fome do lado de fora, e eles têm uma brilhante ideia. Eles falam o seguinte: olha, se a gente ficar aqui sem fazer nada, a gente vai morrer. Se a gente entrar dentro da cidade, nós vamos morrer também, porque lá está todo mundo sem nada para comer. Se nós formos até o exército da Síria e entrarmos no acampamento do exército da Síria, podemos também morrer, mas temos ainda a possibilidade deles terem misericórdia de nós e dar-nos comida. Então, assim, para todo lado que a gente olha, eles usaram o ditado popular brasileiro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E não tinham o que fazer. Se eles ficassem, eles morreriam. Se eles entrassem na cidade, eles morreriam. E se eles fossem até o exército da Síria, eles também poderiam morrer. Mas ali havia uma pequena esperança de terem misericórdia dele e darem comida a eles.
E quando eles chegam diante do acampamento, eles percebem algo inusitado. O acampamento estava vazio. Durante a noite o Senhor fez cair um pavor sobre o exército, e esse exército achou que estava vindo outro soldado, eles fugiram e deixaram tudo. Os leprosos entraram, comeram, pegaram coisas, enterraram, esconderam, entraram em outra tenda, pegaram de novo, e de repente eles perceberam que eles estavam diante de uma situação muito séria. Poxa, se a gente fizer isso, a gente vai fazer mal. Se a gente desfrutar disso só para nós estaremos fazendo mal. Então vamos anunciar na cidade. Eles anunciaram na cidade que o exército sírio tinha abandonado tudo. De início o rei duvidou, achou que era uma estratégia militar, mas ele foi convencido a enviar alguns espiões para ver se isso era verdade, e de fato era. E quando foi constatado que estava tudo lá, eles saíram e saquearam todo o acampamento sírio, e realmente, no outro dia, como havia dito o profeta, sendo usado por Deus, tudo estava barato e tinha comida para todo mundo. Aquele oficial que havia duvidado foi para uma das portas ver o que estava acontecendo. Ele foi pisoteado. Então ele viu o que estava acontecendo, mas não desfrutou, assim como Deus havia dito por intermédio do profeta Eliseu. Guarda depois essa história, que é essa história que eu vou usar para aplicação desse dia, tá? O que aconteceu com esses leprosos. Mas vamos para o capítulo 8, e aqui temos uma história bem curiosa, tá? Muito curiosa mesmo. Porque aqui está falando sobre o profeta Eliseu avisa para a sunamita, né? Então aqui nós não sabemos exatamente quando ele avisa essa sunamita, aquela mulher que tinha tido filho que foi ressuscitado. O Eliseu avisa que teria uma grande fome. Então aqui pode ser datado de um período antes desse cerco do rei da Síria a Samaria, mas também pode se tratar de uma história que nós vamos ver daqui a pouco sobre a matança que Jeú vai fazer ali em Samaria com os reis. Então nós não sabemos aonde essa data exatamente se encontra, mas Eliseu avisa a mulher sunamita que haveria uma grande fome por 7 anos em Israel. Ela vai para a terra dos filisteus, e quando ela volta, ela vai até o rei para poder saber como ela poderia ter a terra dela de volta. E aí nós vamos de novo ver um personagem aqui muito interessante. Até li bastante, busquei comentários sobre isso, porque quando ela chega, quem está conversando com o rei é Geazi. E lembra que Geazi tinha ficado leproso na situação lá de Naamã. E aqui ele aparece conversando com o rei. Então, primeira coisa algumas coisas que a gente pode se perguntar aqui: o que Geazi está fazendo aqui? Se Geazi tinha ficado leproso. Então, se isso aqui é pós, e com certeza é pós as circunstâncias de Naamã, então Geazi foi curado da lepra, ele não ficou leproso. De alguma maneira ele se recuperou de sua doença. Nós não sabemos o que aconteceu, o texto não vai dizer se ele se arrependeu, se ele pediu perdão, não sabemos. O que nós sabemos também é que ele não é servo agora de Eliseu, porque ele não está junto com Eliseu aqui, ele está conversando com o rei, contando histórias de Eliseu, porque o rei está curioso e ele está contando, então como alguém que andou um dia com Eliseu e tinha histórias para contar. Então bem na hora que a sunamita chega para falar com o rei, Geazi está contando justamente a história de quando o filho de uma mulher foi ressuscitado. Então ela conta para o rei: essa mulher aí, essa mulher que eu estou contando para você a história. E aí o rei ajuda essa mulher a recuperar as suas terras. Então, mas eu queria ter frisado essa questão de Geazi, porque você olhando Geazi aqui, você pode ficar confuso. Então tem algumas possibilidades. A possibilidade é que essa história teria uma certa possibilidade dessa história aqui estar fora de ordem cronológica, mas pelos fatos que se seguem, é bem provável que sim, essa história está depois realmente de Geazi ter contraído lepra, mas de alguma maneira ele está aqui recuperado de sua lepra no capítulo 8. A partir do verso 7 do capítulo 8, a gente já vai começar a ver algumas coisas que vai nos fazer lembrar do primeiro livro de Reis. Nesse caso aqui, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, manda o servo dele, Azael, ir até o profeta Eliseu, porque ele está doente, né, ele está ferido, e perguntar para Eliseu se ele se recuperaria. E quando Azael chega diante de Eliseu, é muito interessante, porque aqui nós começamos a ver se cumprir algumas das ordens de Deus para Elias, que Elias não cumpriu. Se você lembra, quando Elias estava na caverna, o Senhor disse a ele: você vai descer, vai ungir Eliseu no seu lugar, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. E Elias é levado ao céu, tendo só consagrado Eliseu em seu lugar, mas nem Azael e nem Jeú, ele cumpriu o que Deus tinha mandado ele fazer, e aqui nós vamos ver Eliseu fazer o que Elias tinha que ter feito. E aqui, quando Azael vem consultar o homem de Deus, o homem de Deus diz que Ben-Hadad vai morrer,
e começa a chorar diante de Azael, olhar para Azael fixamente e chorar. Azael fica constrangido com o olhar fixo de Eliseu e pergunta o que está acontecendo. Eliseu fala, você vai fazer muito mal a Israel. Ele fala, como eu posso fazer mal a Israel? Eu não sou ninguém. Eu não sou um rei. Não sou, quem sou eu para fazer mal? Ele diz que você será rei da Síria. E ali Deus estava cumprindo o que tinha dito lá no profeta Elias. Realmente ele volta, mata Ben-Hadad e se torna rei da Síria, assim como Deus havia dito. Agora nós começamos a falar um pouco sobre Judá. Nós estamos falando sobre Israel até agora. Aqui no verso 16 ele vai falar sobre Jeorão, rei de Judá. Vai dizer que ele era casado com uma filha de Acabe e vai dizer no tempo que ele começou a reinar. Aqui vai falar sobre a rebelião dos edomitas. Lembra que no começo desse livro nós lemos que quando Israel e Judá foram lutar contra os moabitas, Edom estava do lado, estava junto com esses dois reis, junto com Judá. Aqui nós já vemos que os edomitas se revoltam, se rebelam contra Judá e não voltam mais a serem servos deles, eles se libertam de Judá. Vai falar do final do reinado de Jeorão, diz que ele não era um bom rei, porque ele era casado com uma filha de Acabe, andou nos caminhos de Acabe, mas Deus poupou o Judá por amor a Davi. Depois vamos ver o reinado de Acasias, também de Judá, filho de Jorão, de Jorão. E vai falar que ele também casou com uma parente de Acabe, verso 27. Ele andou nos caminhos de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito, pois ele se casou com uma mulher da família de Acabe. Aí vai falar que ele se aliou a Jorão e eles foram, saíram para guerrear contra Azazel. Aqui a gente já está vendo Azazel, agora o novo rei da Síria, que Eliseu havia dito que ele seria rei da Síria. E nós vamos vendo as coisas já se configurarem agora com o novo rei da Síria, não mais Ben-Hadad, já com Acasias sendo rei de Judá e Jorão sendo rei ali ainda. Jorão, lembrando que Jorão é filho de Acabe, reinando em Israel. E agora nós vamos entrar no 9 para tentar começar a desenrolar um pouco isso, entender os próximos, qual vai ser o desenrolar dessas nações. Já agora no 9, nós vamos ver o término do cumprimento daquilo que Deus havia dito para Elias, com Deus mandando, através do profeta, consagrar Jeú, rei no lugar de Jorão, né? E aqui nós vemos o julgamento na casa de Acabe começar, né? Porque Jeú vai lá, ele ouve a palavra do Senhor através de um ajudante do profeta, ele, em toda uma cena ali, porque o profeta fala, vai, avisa e sai correndo, porque ele não sabia o que podia acontecer. Jeú vem, conta para os oficiais que ele tinha acabado, que o profeta tinha dito que ele seria rei. Imediatamente os oficiais ficam do lado de Jeú e vão atrás de Jorão. Ele está lá se recuperando do ferimento que ele tinha acontecido na guerra contra Azael. Jeú vai lá, mata Jorão, fere Acasias, rei de Judá, e que ele acaba morrendo também, ou seja, mata os dois reis, que eram reis que tinham ligação com a família de Acabe. Ele vem e mata Jezabel. Na verdade, quando ele chega, Jezabel está numa torre, Jezabel se esconde, se encastela, se fecha. Ele pede que alguns oficiais lá se manifestem como estando do seu lado e joguem Jezabel lá de cima da torre. Jezabel morre e os cães comem o corpo de Jezabel. Jorão é jogado no campo de Nabote, que foi o campo que Acabe e Jezabel tinham roubado, e ali Deus executa juízo contra a casa de Jezabel, contra a casa de Acabe, por todos os maus que eles tinham feito em Israel e contra os profetas. Terminando então o capítulo 9. Agora, eu falei que eu iria aplicar lá no comecinho, né? No capítulo 7, no começo do capítulo 7, que fala sobre os leprosos. Eles eram pessoas que estavam em estado de não poder oferecer nada para ninguém, mas eles recebem misericórdia de Deus. Eles são guiados pelo Senhor para um campo que havia alimento, e eles disseram, e me chamou a atenção essa frase, eles disseram assim: hoje é dia de boas novas, nós estaremos fazendo mal se nos calarmos. E isso nos lembra muito o tempo que nós vivemos hoje, o tempo de nós pregarmos o Evangelho. Hoje é tempo de boas novas. Se eles tivessem se calado, eles poderiam ter comido, ficado gordos, cheios de riquezas, mas todo o povo de Israel teria morrido, todo o povo de Samaria teria morrido, se eles tivessem ocultado as boas novas. Nós estamos aqui, às vezes nos sentimos tão falhos, tão deploráveis em nossas próprias dificuldades, mas de repente Deus nos alcança e nos dá livramento, que essa foi a salvação que nos alcançou.
E nós estamos diante de uma boa notícia, grandes novas, né, boas novas, que é as boas novas do Evangelho. E nós faremos mal se nos calarmos, porque muitas pessoas estão se perdendo, precisando ouvir as boas novas do Evangelho. E nós precisamos, assim como esses leprosos que falaram, se a gente se calar, estaremos fazendo mal, porque tem pessoas morrendo e precisam saber dessa informação. Assim também nos encontramos nesse dia, não podemos nos calar. Pessoas estão morrendo e precisam dessa boa notícia, que há salvação, que há livramento da parte de Deus para a vida delas. Que Deus abençoe, que vocês tenham um lindo dia.